Boa noite. Nós somos do curso do técnico de enfermagem. Nós vamos apresentar o grupo de farmacologia. Trabalho de farmacologia, nós vamos falar sobre medicamentos que atuam na nutrição. Meu grupo é composto por Neia, Jeane e eu, a Sônia. Vou falar sobre sais minerais. Tá, introdução. O uso do medicamento é importante e necessário e pode ter finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Em caso de algumas enfermidades, a alimentação é fundamental para que o indivíduo tenha saúde, para que consiga fornecer ao organismo nutrientes necessários para a manutenção do corpo. É necessário um equilíbrio entre ambos para que se tenha a observação e efeito desejado de cada um deles. Em todos os grupos populacionais, é importante que exista harmonia entre as duas necessidades. Moura Ata, 2002. Próximo. Sais minerais. São substâncias inorgânicas contendo cátion e íons metálicos. Eles são necessários ao corpo por serem responsáveis pelo bom funcionamento do metabolismo. Sem o bom funcionamento do metabolismo, o corpo não reage de forma eficiente para combater as doenças e a cicatrização dos ferimentos. Funções. Os sais minerais, como ferro, cálcio, zinco, cobre, fósforo e magnésio, são nutrientes e muito importantes para o organismo humano, pois contribuem para a produção do hormônio, formação de dentes, ossos e a regulação da pressão sanguínea. Encontramos sais minerais na água, nos legumes, nas verduras, nos frutos do mar, no leite e outros derivados e outros alimentos. Os íons sódio e potássio regulam a quantidade de água no organismo, além de atuar nas funções do sistema nervoso da contração muscular. Os sais minerais mais importantes são o fósforo. Principal função é componente das moléculas de DNA e de RNA. O fósforo auxilia na formação dos ossos e dos dentes, e onde são encontrados no leite, derivados de ovos, carne, peixe, repolho, ervilha, feijão e cereais. O ferro. A principal função do ferro é auxiliar na absorção e no transporte de oxigênio no corpo. Alimento onde é encontrado em vegetais verdes, leite, ovos, carne, fígado, gemas de ovo, feijão, aveia, pinhão e espargo. Magnésio. Ele auxilia na reação química celular e nos processos enzimáticos, alimentos e onde são encontrados nos legumes, hortaliças, folhas verdes, nozes, maçã, banana, figo, soja e germe de trigo, aveia, cereais, peixe, carne, ovos e feijão. E o sódio é a principal função, auxilia na contração muscular e regula o líquido do corpo. E onde ele é encontrado no sal de cozinha, ovos, carne, verdura, algas marinhas. Aí vem o iodo, componente de alguns hormônios importantes para o organismo nossos, como, por exemplo, da tireoide. E onde se pode se encontrar o iodo? Nos frutos do mar, peixes, sal de cozinha iodado, tá, gente? E tem o cálcio também. Ele auxilia na calcificação e na formação dos ossos, dente. Ele ajuda na coagulação do sangue, na contração muscular. E onde pode ser encontrado? Ele é no leite, derivados, ovos, couve, espinafre, rúcula, brócolis e cereais. E o flúor? O flúor auxilia na remineralização dos dentes, protegendo a formação de cáries. E eles são encontrados em verdura, carne, peixe, arroz, feijão e acrescentados na água encanada também. E o potássio auxilia na contração muscular e na transmissão dos impulsos nervosos. Ele é encontrado em carne, leite, ovos, cereais, banana, melão.
batata, feijão, ervilha, tomate e frutas cítricas também. Aí tem o zinco. O zinco ele auxilia no metabolismo da insulina. Ele é encontrado em carne, fígado, frango, peixe, marisco, ovos, germes de trigo, ervilha, castanha do Pará. E o selênio? Ele auxilia no metabolismo de gorduras. Ele é encontrado na carne, ovos, tomate, milho, cereais e frutos do mar também. Aí tem o manganês, auxilia no processo enzimático. Então, eles são encontrados em cereais, interagem, legumes, café e chá. E tem o cobre também, ele auxilia na produção de hemoglobina. Ele é encontrado em fígado, ovos, peixe, trigo, ervilha, amendoim, feijão, cereais integrais e nozes. E aí tem o enxofre, que auxilia no metabolismo da estruturação das proteínas. Ele é encontrado na carne, no peixe, ovos, feijão, repolho, brócolis, cebola, alho e germe de trigo. Finalmente temos o cromo. O cromo auxilia no metabolismo de glicose. Ele é encontrado na carne, mariscos, cereais integrais, levedos de cerveja. Como eu expliquei aí, dei uma explicação. Como o povo diz, né, já o ovo, ele é um alimento completo, então ele tem fósforo, ferro, magnésio, sódio. Os principais sais minerais contêm ele. Então, vamos comer ovo, gente. Próximo. Agora eu vou passar a palavra para minha amiga Jeane. Boa noite. Eu vou dar continuidade ao trabalho, né? Falando da vitamina biotônico funtora. O nome comerciais é biotônico funtora. Nomes genéricos, princípio ativo é sulfato ferroso, heptahidratado e ácido fosfórico. Ação: suplemento mineral. Apresentação: solução oral. Posologia: toma antes das principais refeições do almoço e o jantar. Adultos: 2 colheres de sopa, 30 ml. Crianças acima de 4 anos de idade, 1 colher de sopa, 15 ml. Reações adversas: as reações incomuns são ocasionalmente provoca fenômenos gastrointestinais como sensação de plenitude gástrica, dores epigástricas, náuseas, vômitos, constipação intestinal ou diarreia. Reações raras: reações de hipersensibilidade como sensação de calor, rubor, taquicardia, erupções cutâneas, ocorre quase que exclusivamente em indivíduos reconhecidamente alérgicos aos sais de ferro. Interações medicamento. Allopurinol pode causar um aumento de ferro estocando no fígado. Antiácidos diminui a absorção de ferro. Colestiramina diminui a ação de ferro. Suplemento de ferro causa excesso de ferro no fígado. Pancreatina diminui a absorção de ferro. Penicilinas, o ferro diminui o efeito da penicilina. Tetraciclina, se é tomado juntamente com ferro, este pode diminuir o efeito das tetraciclinas. Vitamina C aumenta o efeito do ferro. Vitamina E diminui a ação do ferro. E o zinco, altas doses, pode diminuir a absorção de ferro. Interações. Há interações medicamento-exame laboratorial. A concentração plasmática da bilirrubina revela-se falsamente elevada. O cálcio plasmático falsamente diminuído. O exame de sangue oculto nas fezes, ele fica dificultando, pois o ferro escurece as fezes. Agora eu vou falar sobre o AP20BC. O nome comerciais é AP20BC. O nome genérico, princípio ativo, cloridrato de ciproheptadina mais associações. Ação, suplemento vitamínico ou mineral.
Apresentação: xarope. Posologia: deve ser administrado por via oral em uma só dose à noite, ao deitar ou em doses fracionadas, de meia a 1 hora antes das refeições, conforme a posologia recomendada. Crianças de 2 a 6 anos, no máximo 10 ml doses fracionadas. Crianças de 7 a 14 anos, no máximo 15 ml doses fracionadas. Acima de 14 anos e adultos, geralmente 15 ml são suficientes. Para crianças menores de 2 anos, não há esquema possológico estabelecido. Reações adversas. Essas reações são muito comuns: sonolência, secreções brônquicas, reações raras, dor abdominal, com cólicas, disfunções hepáticas, alterações sanguíneas, visoutuba, colestarte, tontura, hepatite medicamentosa, nariz e garganta secos, dissúria, dificuldade para urinar, excitação, hiperidrose, excesso de suor, né? Aumento de apetite, nervosismos, pesadelos, função cognitiva prejudicada, alteração nas funções mentais, fotossensibilidade cutânea, que é a sensibilidade à luz solar, erupções cutâneas, taquicardia, zumbido, alterações visuais, xerostomia, diminuição da quantidade de saliva. Interações do medicamento. Vitamina B2, pacientes que estiverem fazendo uso de antidepressivos tricíclicos ou fenozínicos pode ter necessidade aumentada de vitamina B12. A probenecida diminui a absorção gastrointestinal da vitamina B2. Vitamina B6 pode reduzir os níveis séricos de fenitoína e fenobarbital. Pode também reverter os efeitos de antiparkinsonianos da levodopa. O mesmo não ocorre com a associação cardipoba-levodopa. Se utilizada com clorafenicol, ciclofosfamida, ciclosporina, clorabucina, corticotrofina e mercaptopurina. Isoniazida ou penicilina pode causar anemia ou nefrite periférica devido à ação antagônica destas drogas à piridoxina. Estrogênios ou anticoncepcionais podem aumentar as necessidades de piridoxina. Citropidatina, o uso concomitante com antidepressivo, tricíclicos, álcool, hemaprotinina, potencializados efeitos depressores devido à interação desta substância com cipropidatina. Além disso, aloperidol, ipratrópio, fenoziazinas ou procainamida pode ter seus efeitos antimuscarínicos aumentados devido ao uso simultâneo com cipropitadina. Não se recomenda o uso junto com inibidores da mão, pois pode prolongar, intensificar os efeitos antimuscarínicos e depressores dos antihistamínicos. Vitamina C. O uso simultâneo de barbitúricos ou primidona pode aumentar a excreção de ácido ascórbico na urina. O uso crônico ou em doses elevadas com disulfiram pode interferir na interação disulfiro-álcool. A acidificação da urina produzida pelo uso de grandes doses de ácido ascórbico pode acelerar a excreção renal de mechetelina. A prescrição conjunta com salicilatos aumenta a excreção urinária de ácido ascórbico. Piridoxina, combinada com altretamina, cisplatina e levodopa, diminui o efeito da última droga. Interações do medicamento, substância química, álcool. O uso concomitante dessa substância é medicamento, apetite BC, pode inibir a absorção das vitaminas B1 e B2. Vou passar para a nossa colega Néia dar continuidade falando das vitaminas. Boa noite, professor. Boa noite a todos.
Vou dar continuidade aqui no trabalho junto com a Sônia e Jeane. Eu vou falar um pouquinho sobre as vitaminas hidrossolúveis e a lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, e as lipossolúveis são solúveis em gorduras. A hidrossolúveis, vitamina B1, ela apresenta um papel essencial no metabolismo dos hidratados de carbono. Também ela é chamada como os carboidratos. Uma das suas funções que merece destaque é a ativação de enzimas que controlam a decomposição da glicose em energia. Além disso, ela participa do controle de impulso dos nervosos e dos metabolismo aeróbico. Ela também mantém o sistema nervoso circulatório saudável, ela auxilia na formação do sangue e do metabolismo de carboidratos. Ela também previne, gente, o envelhecimento, melhora a função cerebral, combate a depressão e fadiga, converte o açúcar do sangue em energia. A vitamina B1 é encontrada principalmente em cereais, como o milho e outros. E também na levedura da cerveja, dos vegetais, como tipo assim, batata, fígado de animal, gema do ovo e leite. E a vitamina B6, o papel principal dela atua na forma dos coenzimas, com fosfato de peridocial e fosfato de piridocimina, as quais têm um papel fundamental em muitas funções fisiológicas do organismo, como metabolismo de proteínas e tipo gordura e carboidratos. Ela apresenta um papel muito importante e fundamental na transformação do metabolismo e anunciose e está associada na glicogenese da transformação do trifosfato e a produção do metróforo. A formação das moléculas. Além disso, ela também está relacionada com o metabolismo, né? E utilizado para verificar o risco de doenças de cardiovascular. A vitamina E, vou falar um pouquinho. Ela é muito importante para o nosso organismo. Ela está relacionada com a produção de colágeno, a observação dos ferros, melhora o sistema de imune. E a vitamina C, o ácido ascórbico, é uma vitamina hidrossolúvel. É muito importante para o nosso organismo. A vitamina C, ela apresenta a série de funções de benefícios para o organismo, as quais se destacam. Auxilia na responsabilidade imunitária do organismo, previne gripe, infecção, participação de produção de colágeno, sendo qual a importância da cicatrização de feridas, fraturas e também no controle de sangramento de gengivas. A participação da maturação de linfócitos. E a vitamina e as vitaminas lipossolúveis é a vitamina A. Ela é importante oxidante que contém a função de proteger as células contra radicais livres. A manutenção de uma visão saudável, diferenciação das células epiteliais. Ela também pode ser encontrada, gente, em fígado, gema de ovo, leite, cenouras, batatas, abóboras, damasco, melão, espinafre e brócolis. E a vitamina E é forte antioxidante contra radicais livres, previne do câncer e doenças cardiovasculares. Protege o sistema reprodutor, previne-se contratará as reforças do sistema imunológico. Ela melhora até a ação de insulina. São essas vitamina E que eu acabei de falar para vocês. As principais fontes do óleo de girassol, as principais fontes é o óleo de girassol, o amendoim, semente de girassol, amêndoas, amendoim vegetais e folhas verdes e escuras. São todas essas daí, são fontes de vitaminas D. A vitamina D, ela ajuda a prevenir contra os raios solares imprevisíveis para a produção de insulina e a manutenção do sistema imunológico, ajuda na observação do cálcio. As principais fontes da vitamina D é o peixe gordo, como o atum e o salmão. Vitamina K, ela é componente da função de 13 proteínas para a coagulação do sangue, envolvida com a constituição dos ossos. As principais fontes dos alimentos são
Os principais alimentos dela são os verdes, como a vegetais de folha, legumes, couve-flor, bruselas, brócolis, salsa, almeirão, são todas essas as vitaminas K. Então, gente, isso é um pouquinho do meu trabalho, como eu expliquei para vocês, e eu encerro por aqui o nosso trabalho de farmacologia junto com as meninas. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada, gente, pela atenção. Boa noite a todos.